Olá, pessoal, seja bem-vindo ao Intensiflix, canal criado para promover conhecimento e atualização gratuitos em medicina intensiva. E o nosso vídeo de hoje é sobre circulação pulmonar, um tema fundamental para quem maneja paciente grave. Para quem não me conhece, eu sou a Clarice Costa, sou médica intensivista, titulada pela AMIB, apaixonada por medicina intensiva, com outras titulações, como vocês podem ver no vídeo. É importante frisar que não é o objetivo do nosso canal ditar normas nem condutas para a prática profissional. Eu não tenho conflito de interesse e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Então, pessoal, a circulação pulmonar é de alto fluxo, baixa pressão, alta complacência, com uma superfície extensa para troca gasosa e muito sensível a influências mecânicas. Então, começando pela anatomia, veia cava superior e veia cava inferior drenam sangue venoso sistêmico no átrio direito, que vai para o ventrículo direito, que ejeta na artéria pulmonar. A partir daí, o sangue passa pelos ramos da artéria pulmonar, arteríolas e vai para o leito capilar, onde ocorrem as trocas gasosas. Aqui, o sangue arterializado passa pelas vênulas, árvore venosa, veias pulmonares, até o átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, arco aórtico, circulação sistêmica. Então, em íntima relação com a circulação pulmonar, nós temos a circulação brônquica, que apresenta características da circulação sistêmica. Então, as veias brônquicas, elas drenam sangue na veia cava superior e uma parte também do sangue venoso da circulação brônquica periférica, através das anastomoses pós-capilares, drenam nas veias pulmonares. Aqui há uma pequena mistura de sangue venoso com sangue oxigenado que vem do pulmão, mas que não é uma mistura significativa, não. E as anastomoses pré-capilares das artérias brônquicas, elas estão em íntima relação com os ramos da artéria pulmonar e tem uma função de comporta que ainda não está muito bem esclarecida. E é importante frisar que as artérias brônquicas são ramos do arco aórtico. Pela circulação pulmonar, passa aproximadamente 6 litros de sangue por minuto. Em relação aos vasos alveolares e extraalveolares, né? Então, os vasos extraalveolares, tanto as artérias quanto as veias, são envoltos por uma bainha de tecido conjuntivo frouxo, contendo a origem dos linfáticos, dos vasos linfáticos pulmonares. Os septos alveolares se inserem radialmente à bainha do tecido conjuntivo frouxo, que envolvem os vasos extraalveolares. O pull radial durante a insuflação pulmonar, o pull radial exercido pela parede alveolar durante a inspiração resulta na criação de uma pressão subatmosférica perivascular, levando a um aumento do diâmetro dos vasos extraalveolares. Tem também os vasos de canto. Esses vasos de canto, eles estão localizados dentro do parênquima alveolar e, portanto, não são circundados por uma bainha de tecido conjuntivo. Eles são protegidos contra altas pressões de ar alveolar e, portanto, permanecem abertos, tanto na deflação quanto na insuflação pulmonar. Isso é uma coisa importante porque nós temos as zonas de West, né? Zona 1, pressão alveolar maior que a pressão arterial. Então, os capilares da parede alveolar estão fechados e os vasos de canto abertos. Na zona 2, a pressão arterial é maior que a alveolar. Então, tem alguns vasos da parede capilar abertos, mas não todos, e os vasos de canto estão lá abertos e pérvios. Na zona 3, onde a pressão arterial é maior que a pressão venosa, que é maior que a pressão alveolar, a rede capilar da parede alveolar está toda aberta, está tudo funcionando lindo, troca gasosa ok. E aí a gente já não encontra mais os vasos de canto. Sob condições de zona 2, os vasos de canto podem atuar como atalhos entre artérias e veias pré-capilares, aumentando o espaço morto pulmonar, que ou seja, alvéolos abertos, mas não perfundidos, e o shunt direita e esquerda. É importante também mostrar as diferenças funcionais entre a circulação sistêmica e a circulação pulmonar. Então, a circulação sistêmica é um sistema de alta pressão, a resistência é principalmente determinada pelas arteríolas. Uma característica importante é que, à medida que vai passando da rede arterial para a rede venosa,
tanto a pressão cai, então a rede venosa é de baixa pressão, e o fluxo não é pulsátil. Diferente da circulação pulmonar. Então, a circulação pulmonar, a camada muscular da média das artérias e veias é muito mais fina em relação à circulação sistêmica. A resistência pulmonar é definida pelas artérias, capilares e veias, diferente da circulação sistêmica, que é principalmente determinada pelas arteríolas, e muito da pressão na artéria pulmonar é transmitida em um fluxo de alta pulsatilidade para as artérias pré-capilares, para os capilares alveolares e as veias pulmonares. E ao contrário da circulação sistêmica, a queda de pressão das arteríolas pulmonares para as veias é bem pequeno e o fluxo capilar permanece pulsátil. E após revisarmos, então, a anatomia e diferenças funcionais entre a circulação sistêmica e a circulação pulmonar, vamos partir agora para a resistência vascular pulmonar, pressões e gradientes da circulação pulmonar. Então, vamos lá. Para calcular a resistência vascular pulmonar, então, é pressão média da artéria pulmonar menos a pressão do átrio esquerdo dividido pelo débito cardíaco. Lembrando que pressão média da artéria pulmonar menos a pressão do átrio esquerdo funciona como uma força motriz para mover o fluxo na circulação pulmonar. Por essa fórmula, você tem um resultado em UDES. Se multiplicar por 80, o valor vai em DINA, que aí fica o valor de referência entre 150 e 250 DINAs. Em relação à distribuição das resistências num pulmão normalmente perfundido, então, 60% de resistência arterial e 40% de resistência capilar venosa. A resistência vascular pulmonar é principalmente determinada pela resistência dos pequenos vasos, mas compressão extrínseca ou obstrução de grandes vasos, obviamente, podem alterar a resistência vascular pulmonar, que também sofre interferência de outros fatores. A idade, então, pacientes idosos têm uma resistência vascular pulmonar maior do que pacientes jovens. A posição do corpo devido a alterações no retorno venoso e também na influência da força da gravidade sobre o tecido pulmonar. Altos volumes pulmonares aumentam a resistência vascular alveolar e baixos volumes pulmonares aumentam a resistência dos vasos extra-alveolares. E também a viscosidade sanguínea influencia a resistência vascular pulmonar. E também a resistência vascular pulmonar ela é um bom indicador do estado de contrição ou dilatação dos vasos resistivos pulmonares e é útil para detectar alterações no calibre dos vasos arteriolares devido a alterações no tônus e ou estrutura. E quanto às pressões do sistema arterial pulmonar, é importante frisar que pressão capilar pulmonar é diferente de pressão de oclusão da artéria pulmonar. Então, aqui está o traçado de uma monitorização com catéter de artéria pulmonar de um paciente com edema pulmonar de alta altitude, publicado no livro do Dr. Pinsky, em 2019, de monitorização hemodinâmica, mostrando aqui, então, o traçado da artéria pulmonar e aqui o momento da insuflação do balonete. Então, nesse momento, você vê uma redução da amplitude da curva de artéria pulmonar com uma posterior desaceleração até a completa oclusão do ramo da artéria pulmonar, onde está posicionado o balonete. Então, na completa oclusão, é a pressão de oclusão da artéria pulmonar, e aqui o ponto de inflexão que marca a interseção entre a fase rápida e a fase lenta da curva representa a interrupção do fluxo da porção arterial e o esvaziamento do fluxo aqui venoso capilar. Então, esse ponto de inflexão aqui é a pressão capilar pulmonar. Nesse paciente, por exemplo, está em torno de 22, e se você olhar aqui, ó, a pressão de oclusão da artéria pulmonar está em torno de 12, então veja a diferença entre os dois. A pressão de oclusão da artéria pulmonar, ela pode ser usada como uma inferência, um substituto, né, para a pressão do átrio esquerdo nos pacientes que estão monitorizados com catéter de artéria pulmonar. Então, nas fórmulas onde tem pressão do átrio esquerdo, você pode colocar pressão de oclusão da artéria pulmonar. A pressão capilar pulmonar, ela é a verdadeira pressão de filtração do pulmão. Em indivíduos saudáveis, ela gira em torno de 8 a 12, lembrando que a depender da fonte que você use para consulta, você pode ver 6 a 12, 8 a 12, varia um pouquinho ali nos valores de referência. E o limiar para vazamento hidrostático num paciente que não tem inflamação local nem lesão endotelial
é de em torno de 18 milímetros de mercúrio. Se tiver inflamação local, lesão endotelial, esse limiar cai, então vai extravasar com valor menor de pressão capilar pulmonar. E outro detalhe importante é que a pressão capilar pulmonar ela é 1 a 4 milímetros maior do que a pressão do átrio esquerdo. Eu sei que no monitor é difícil da gente enxergar esse ponto de inflexão, o valor da pressão capilar pulmonar, só ali quando a gente insufla o balonete, olhando no monitor. Às vezes é bem difícil. Mas você pode aplicar a fórmula. Então, aqui, ó, pressão capilar pulmonar é igual a pressão do átrio esquerdo, substituindo, botando pressão de oclusão da artéria pulmonar, menos 0,4 vezes pressão média da artéria pulmonar, menos a pressão do átrio esquerdo ou pressão de oclusão da artéria pulmonar. Então, pessoal, para terminarmos o nosso vídeo, vamos falar sobre gradiente de pressão transpulmonar e gradiente diastólico pulmonar. Lembrando antes que pressão de perfusão pulmonar é pressão sistólica na artéria pulmonar menos pressão diastólica na artéria pulmonar, que é diferente do gradiente transpulmonar, que é calculado pela diferença entre a pressão média na artéria pulmonar e a pressão do átrio esquerdo, pode ser substituído pela pressão de oclusão da artéria pulmonar, e representa a força motriz, ou seja, a driving pressure do fluxo sanguíneo pulmonar. Então, a pressão média na artéria pulmonar sofre influência do débito cardíaco, da resistência vascular pulmonar e de pressões de enchimento do coração esquerdo. Então, um aumento agudo na pressão do átrio esquerdo pode ser transmitido retrogradamente, levando a um aumento passivo da pressão média na artéria pulmonar. Já um aumento crônico na pressão no átrio esquerdo pode levar a um remodelamento vascular, com aumento desproporcional da pressão média na artéria pulmonar. Já o gradiente diastólico pulmonar é pressão diastólica na artéria pulmonar menos pressão de oclusão da artéria pulmonar, com valor de referência entre 1 a 3 milímetros de mercúrio. Uma elevação da pressão do átrio esquerdo faz com que a pressão de oclusão da artéria pulmonar se iguale à pressão diastólica na artéria pulmonar. Mas uma elevação na resistência das arteríolas pulmonares leva a uma elevação desproporcional da pressão diastólica da artéria pulmonar, se tornando assim bem maior que a pressão de oclusão da artéria pulmonar. Então, concluímos por aqui. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, dê o seu like, comente, compartilhe e nos encontraremos no próximo vídeo. Obrigada!